programação cerebral. Lembra que um computador, para ele funcionar corretamente e executar todas as suas tarefas, ele tem que ser programado. Todos aqueles aplicativos que você usa aqui no seu celular, eles são programados. Alguém programa, cria uma linha de código para que o computador ou o celular venha seguir essa linha de código e automaticamente ele vai funcionar corretamente. Da mesma forma, a vida toda nós fomos programados, sabe para quê? Para dar tudo errado. Ou seja, toda a população está caminhando para que tudo dê errado. Ou seja, está seguindo uma programação que às vezes você nem sabe, mas isso é real. E hoje nós vamos desmistificar isso e eu vou falar para vocês como vocês realmente vão tomar o governo da vida de vocês e vão realmente fazer o que precisa ser feito para crescer, para explodir na vida. Não esquece disso. Todas as pessoas estão sendo programadas para que tudo dê errado. Tudo dê errado. É só você olhar lá para a escola onde você estudou, por exemplo. Quem te ensinou lá a comprar e vender na escola? Quem te ensinou lá sobre educação financeira? Quem te ensinou como abrir uma empresa, como gerenciar pessoas, como negociar, como criar um negócio, como ter um casamento de sucesso? Então, ó, nunca te ensinaram isso. Por quê? Porque eles só te jogaram conhecimentos básicos que você nunca nem usou. Se você olhar para o seu colegial, para o ensino médio, para a faculdade, vocês estudaram coisas que não fazem sentido algum. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês foram programados para fracassar. Talvez hoje você não tá na vida que você quer, você não consegue fazer aquilo que você quer porque você está fracasso em cima de fracasso, falha em cima de falha, porque você está seguindo uma linha de programação que fizeram com você e você está só obedecendo. Então hoje nós vamos tomar o governo das nossas vidas, vamos crescer, vamos mudar algumas coisas e vamos testar. Então, você que já chegou, clica nesse aviãozinho, compartilhe com pessoas que realmente fazem sentido estar aqui conosco essa noite para reprogramarmos a nossa mente e realmente fazermos aquilo que precisa ser feito para prosperarmos sem parar, porque não faz sentido ficarmos repetindo os ciclos de falhas, ciclos e ciclos, entra ano e sai ano, e nós com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, com aquela conta quase zerada. Então é hora de mudar disso, é hora de mudar. E uma das coisas que mais nos consola, que mais nos alegra, são as conquistas, mas você não consegue conquistar algo grande de uma só vez. São os micro resultados que nós vamos criando, vamos gerando essa energia, e esses micro resultados é que vai fazer chegar em coisas grandes. É aquele ditado antigo que as pessoas sempre falam, é de grão, em grão que a galinha enche o papo. É a mesma coisa, é de pequenos resultados que você vai chegar naquele grande resultado. E nós temos que sempre estar comemorando isso, porque se você não comemorar, vai virar um peso. Vai virar um peso. E hoje eu tô te chamando a atenção, sabe para quê? Para você pensar diferente. Pensa diferente. E é o pensar diferente que vai transformar todas as áreas da sua vida. Eu só consegui transformar a minha vida, mudar a minha vida, quando eu comecei a pensar diferente. Eu parei de seguir o chamado efeito manada. Eu parei de seguir aquilo que que todo mundo está indo. Então você tem que procurar pensar diferente, agir diferente, tomar decisões diferentes, porque a forma com que você pensa, a forma com que você está agindo, tudo que você está fazendo, você já conhece o resultado. Você já conhece o resultado. Vamos ver quando chegar no final do ano como é que está a sua conta bancária, por exemplo. Como é que está aquele passeio tão prometido que você se prometeu que esse ano ia fazer. É daquele lazer diferente que você disse que ia levar a sua família ou você mesmo para fazer. Então, tudo isso mostra que suas atitudes estão erradas. Muitas pessoas hoje, cerca de 85% do mundo, não conseguem nem pagar suas contas básicas de alimentação, supermercado e moradia. Não consegue. Então, você acha que suas atitudes estão corretas? Tá na hora de mudar alguma coisa, tá na hora de começar pelo menos pensar diferente. E hoje eu estou aqui chamando tua atenção para isso, para você pensar diferente, para que as mudanças reais, aquelas mudanças que você realmente precisa ter, venham. Então não adianta só pensar. Depois que você pensou, é hora de agir. Então, para você realmente acessar o resultado que você quer,
e realmente chegar onde você quer, você tem que, primeira coisa, mudar seu ambiente. O ambiente nos contamina, não tem como. Você é um produto do meio, não tem como você fugir do ambiente, a energia do ambiente ela te consome. Por exemplo, se você pode ter a melhor dicção do mundo, falar perfeitamente bem, mas se você vai para um lugar onde todo mundo fala errado, você vai falar errado também. Isso mostra com que as pessoas viajam aí para outros estados e aí quando ela volta, poucos meses depois ela já absorveu aquele sotaque, o jeito que a pessoa fala lá, porque o ambiente realmente ele contamina. Então, mudar de ambiente vai fazer você conhecer novas pessoas. E essas novas pessoas, elas vão causar em você novas experiências, coisas que você não estava acostumado a viver. E as novas experiências, elas vão te trazer novos conhecimentos e os novos conhecimentos vai te trazer sabedoria para tomar as decisões corretas na hora que você precisar. Então, deixa eu te chamar a primeira coisa, pensa diferente, toma uma atitude, muda de ambiente e isso vai fazer total sentido. Talvez hoje você esteja passando dificuldades porque você está num ambiente onde todo mundo passa dificuldade, certo? Então mude você primeiro para depois você ajudar os outros. Às vezes a gente se emprega tanto em estar ajudando os outros que às vezes eles nem querem nem ser ajudados. Eles só querem o produto final, eles não querem passar por uma transformação. Eles só querem aquilo de melhor que você tem. Eles não querem fazer aquilo que você faz para você poder para realmente mudar de vida. Então, lembra do avião quando você está voando e tem a turbulência, que as máscaras de ar caem, você tem que primeiro colocar em você para depois ajudar os outros. Como é que você vai ajudar os outros se você está sufocado? Então, primeiro você tem que crescer, aprender, prosperar, desenvolver, para depois querer ajudar alguém. A maioria das pessoas elas não querem ser ajudadas, elas gostam da zona de conforto, elas gostam de estar lá. Então, uma das formas que eu tenho tirado para ajudar as pessoas são essas aulas. Mas por quê? Primeiro eu cuidei da minha vida, primeiro eu sumi por um tempo, eu fui me aperfeiçoar, eu fui ler, eu fui aprender. Eu ainda estou em processo de crescimento, tem muita coisa ainda que Deus vai me apresentar, mas é isso, você precisa realmente acessar novas coisas. Você precisa descobrir pessoas novas para você mudar de vida. Então eu estou te chamando essa atenção hoje para isso. Então, lembra, às vezes você diz assim: "Poxa, mas o que eu estou fazendo é tão bom". Não é sobre fazer algo bom que vai fazer você realmente ser disruptivo na vida e chegar onde você quer. É quando você faz algo, você descobre algo em você que você não sabia. Por exemplo, como é que você vai saber se você tem medo de altura, se você não se submeter a um momento desse, tipo ir um passeio onde tem altura, ou entrar num elevador e subir vários andares. Então, cada vez que você faz algo novo, você descobre algo em você que às vezes as pessoas chamam de medo, mas isso é um bloqueio, é algo que evita você de crescer, evita você de ir para a próxima fase. Então, se você tem medo de altura, por exemplo, você raramente vai ser uma pessoa muito próspera. Por quê? Como é que você vai crescer se você tem medo de altura? Entende? Como é que você vai comprar o seu avião? Como é que você vai viajar, conhecer vários outros países internacionais se você não tem medo de altura? Então não vá acessar. Então quando você vai fazendo coisas novas, você vai realmente quebrando barreiras e essas barreiras, essas superações que são os bloqueios, vão fazer você ir para a próxima fase, porque elas vão te dar novas experiências. São as experiências que vão te colocar nos próximos níveis. Às vezes as pessoas elas estão esperando a oportunidade do século. Ela não vai chegar se você não estiver preparado, porque todo dia a oportunidade ela passa na sua frente. Você só não vê porque você não está preparado. Então hoje, nessa aula incrível que nós vamos começar, eu quero te mostrar que você precisa reprogramar sua mente. Você precisa transformar a sua mente e deixar de ser controlado. Você está numa prisão invisível. Você está sendo totalmente controlado, você foi programado para falhar. Então hoje eu vou te mostrar alguns códigos que estão te moldando a tua vida agora e você precisa sair deles.
Você tem que mudar esse código aí, é como se fosse um programa que está cheio de falha, você tem que corrigir para esse programa computacional funcionar da forma correta e você chegar aonde realmente você precisa chegar. Então, a prosperidade ela quer te alcançar, mas você tem fugido dela. E como é que foge dela? Você está fugindo dela, sabe por quê? Porque você está acomodado. O comodismo é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Então, eu venho te alertar essa noite. Reprograme sua mente para o sucesso. Ah, mas eu não mereço. Isso aí já é um bloqueio. Todos nós merecemos crescer. Todos nós merecemos. Pare de ser moldado pelas pessoas e tome o governo da sua vida hoje. Aplique isso na sua vida, aplique nos seus negócios e veja o quão você vai crescer. Então eu tenho uma pergunta para você. Você tem certeza que está tomando as decisões conscientes? Todas as decisões que você já tomou até hoje, elas são conscientes? Você tem certeza disso? Ou você já parou a pensar que alguém programou isso em você? Que as respostas, as perguntas que você tem, as respostas que você tem, as atitudes que você tem, foi alguém que implantou isso em você e sai de forma automática. A primeira coisa é que você nem se pergunta. Ninguém se pergunta nada. Por exemplo, alguém se perguntou por que o combustível está tão caro? Você se perguntou por que estamos beira a uma guerra com os Estados Unidos? Você já pensou porque você não tem os recursos que você precisa ter? Você nem faz perguntas, porque você acha que tudo é normal. Então para de pensar dessa forma que nada é normal. Você precisa ver as coisas. Então as decisões que você tem tomado estão te colocando, alguém te colocou para seguir essas decisões. Você nunca talvez nem tomou uma decisão que você queria, só por falta de governo. Então se eu te dissesse hoje que a sua vida atual, ela é um reflexo de uma programação mental que você nem sabe que carrega, você acreditaria nisso? Tudo que você faz hoje é produto, é fruto de alguém que plantou isso em você. Pode ser a sua família, pode ser a escola, pode ser o ambiente que você vive. Todas as decisões, os seus medos, as suas limitações, tudo que você faz, você está sufocado ou foi programado, alguém plantou isso em você. Tantas mentiras. Por exemplo, lembra só de uma delas. Quantas vezes nós deixamos de comer manga no café da manhã porque os nossos familiares falavam que manga com leite ia morrer? E como é que faz vitamina de manga? Então, nós temos que nos livrar disso. Nós temos que nos livrar disso e é reprogramando a nossa mente que vai funcionar. Então, a vida de todas as pessoas, maioria delas, ela foi feita para dar errado. O sistema, o chamado sistema, está programando as pessoas para irem para o lado que elas não deveriam ir. E todo mundo está nesse efeito manada, as pessoas nem se perguntam o porquê de tudo isso. Então, uma das coisas mais sábias são as perguntas. Quando você começar a fazer perguntas para si mesmo e para todas as coisas que te rodeiam, você vai mudar de vida. Quantas vezes você fez doideira na sua vida por estar zangado, com raiva, e você nem parou para se perguntar por que estava sentindo essa raiva? Por que estava com raiva daquilo? Por que você agiu daquela forma? E nem tentou corrigir. Então lembra, a vida de todas as pessoas estão sendo programadas para o fracasso. Te dar um exemplo disso. Quando a criança já completa 3 anos de idade, o que elas fazem? Mandam a criança para a escola. E ela passa a vida inteira, até os 18 anos, estudando sem parar. Principalmente algo que não vai usar. Aí, beleza. Com 20 anos, vai para a faculdade. Passa mais 5 anos estudando. Quando termina a faculdade, ele vai passar a vida inteira aventurando uma vaga de um concurso que é programado para ninguém passar. Então, a pessoa perdeu a vida inteira correndo atrás de algo que nem vai, talvez nem consiga. Se ao invés de ter se dedicado tanto a isso, passasse essa vida inteira pensando, aprendendo como comprar, como vender, como administrar seus recursos, como criar uma família, como construir um negócio sólido, como fazer novas conexões, como criar produtos e depois vender esses produtos que resolvem o problema das pessoas, todo mundo já tinha explodido na vida. O problema é que todo mundo está numa correria de algo que não vai te levar a lugar nenhum. Eu não estou incentivando você
Não estou incentivando você a não estudar, pelo contrário, a educação mudou a minha vida, tão tal que eu estou aqui hoje ensinando coisas para vocês, para quem quiser seguir. Então, pare de ir no efeito manada, tá na hora de você ressignificar isso. Toda decisão que você vai tomar, você vai te dar um medo. E esse medo, ele vai te bloquear. E esse bloqueio vai impedir que você vá para a próxima fase. Por isso que nós temos que ressignificar rápido. Uma primeira programação mental que implantar na nossa vida é que nós temos que ser vingativos. Se a pessoa nos magoar, nós também temos que magoar ela. E por que não só ressignificar? Se alguém te magoou, por que não só sair disso rápido? Por que não só dizer assim, poxa, isso aconteceu. Qualquer decisão que eu for tomar não vai mudar em nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou esquecer e vou colocar minha vida para frente. As pessoas não, elas vivem a vida inteira preso em algo que aconteceu, que muitas vezes é culpa dela, mas às vezes não é culpa dela, e ela vive presa nisso. Às vezes foi um ente querido que morreu e você ainda não conseguiu se perdoar porque não viveu o suficiente com ela. Às vezes foi um emprego que você perdeu e você gostava tanto dele. E às vezes é Deus te dando uma oportunidade de você crescer, sair dali para quebrar a zona de conforto. Então, toda vez que você for fazer algo diferente, o teu cérebro vai te acusar, vai te colocar um medo para te impedir de você ir para a próxima fase. Então, o segredo é ressignifique isso rápido. O que é ressignificar? É dar um novo significado. Todas as dores que você passar pela vida vão ser para te deixar mais forte. A própria Bíblia diz isso, o próprio Jesus Cristo disse isso. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. E como é que vence o mundo? Ressignificando, não levando tudo ao pé da letra, parando de sofrer, parando de ficar pensando nas coisas que já passaram. As pessoas elas estão presas no passado e esquecem de viver o que o presente tão maravilhoso tem para oferecer, e por elas não viver o presente, elas não conseguem acessar o futuro. E o futuro é promissor. Pare de ficar preso nas coisas que você já era para ter se libertado. Lembra a sorte que todo mundo fala? Flantar é sortudo. A sorte que todo mundo conta com ela só te encontra quando você está preparado. A sorte, ela é uma junção, ela é o encontro de uma preparação, o qual você se preparou com a oportunidade que vai surgir. Se você está preparado e a oportunidade apareceu, pronto, cabum, sorte. A sorte, ela só acompanha, ela só chega para quem treina, para quem toma decisão. A sorte, ela sempre vai estar com você, mas quando você estiver já em movimento. A sorte, ela não gosta de gente preguiçosa. Por isso que sempre nós temos que estar com a nossa mente ocupada em alguma coisa. Sempre você tem que estar aprendendo alguma coisa, não é hipnotizado nas redes sociais horas e horas. Não estou dizendo que é errado estar nas redes sociais. Não, é até um momento de distração, mas coloca um tempo para sair disso. Coloca um tempo para entrar e um tempo para sair, e gasta o seu tempo precioso com coisas que realmente fazem sentido para a sua vida. Não adianta passar o dia inteiro assistindo séries, Netflix, não adianta passar o dia inteiro assistindo aulas, inclusive como estas, não adianta ficar só assistindo. Tem que colocar em prática, você tem que ter um momento de estar aprendendo e aplicando na sua vida em exemplo real. Senão não vira sabedoria. Só vira sabedoria quando você pratica o conhecimento. Então você tem que estar com a sua mente ocupada todo o tempo aprendendo. A sorte jamais vai encontrar alguém que está desocupado. A sorte não encontra vagabundo, não. A sorte ela só encontra quem está preparado para assumir aquela oportunidade e pronto. Então fale com sua boca agora, eu preciso reprogramar a minha vida. Pode falar em voz alta, porque quando a gente fala, nós estamos dando ordens a todas as moléculas que estão à nossa volta e automaticamente elas já começam a trabalhar a nosso favor. Então decrete em voz alta, eu preciso reprogramar a minha vida. Você está fazendo coisas que não era para fazer, às vezes está só copiando de alguém. Mas você tem que tomar o governo da sua vida, começando pelas coisas básicas. Reprograme seu sono. Durma melhor, durma mais cedo, antes das 10 ou até as 10, e acorde mais cedo. Já acorde com atividade física, em jejum, sem comer nada. Depois vá se alimentar bem, faça um café da manhã reforçado. Beba muita água durante o dia. Então, se você só reprogramar isso,
que são os princípios básicos da sua vida, você já vai ter mais energia para fazer outras coisas. Você se sente cansado, sabe por quê? É porque você não faz nada disso. Você não dorme bem, você não se alimenta bem, você não faz uma atividade física, você não bebe a quantidade de água suficiente. E só o fato de você beber a água suficiente já vai mudar até teu humor, vai mudar tua pele, vai mudar teus hormônios. Então, nós fomos realmente programados para falhar e olha só isso, só os princípios básicos. Eu tenho certeza que alguém que está aqui online agora já vê que não está dormindo legal, tem que reprogramar isso. Por que que eu falo que tem que reprogramar? Porque as pessoas elas colocam geralmente programações boas que você gosta na parte noturna e na madrugada para você já não dormir. Isso já vai atrasar a sua parte hormonal e vai te ter menos tempo de vida. Então, se você começar reprogramando só as coisas básicas de alimentação, sono, água e exercício, pronto, a sua vida já vai mudar 50%. Depois é só aplicar conhecimentos, estudar coisas que ninguém nunca te ensinou, ter curiosidade, ver à sua volta quem é que já está com essa mesma linha de pensamento sua, de crescer, de aprender coisas novas e se conectar com elas, porque a partir daí pode nascer novos negócios. Mas enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas, seguindo a linha de programação de pensamento que todo mundo implantou na sociedade, você vai continuar sendo mais um fracassado, vai continuar sendo só mais um. Então, reprograme sua vida. Se você tiver um alvo, tiver um objetivo, tiver um desafio, você vai ter que reprogramar sua vida. Lembra que Michael Phelps, um dos maiores nadadores do mundo, ele começou a treinar, sabe com quanto tempo? 2 anos de idade. E só na fase adulta foi que ele conseguiu começar a competir nacionalmente. Às vezes você quer começar um negócio hoje, já quer que ele exploda amanhã, e não é assim. Tudo é devagar. Então, qualquer atitude que você queira hoje tomar, você vai ter que reprogramar sua mente, porque se você manter nas mesmices, você não vai. Por isso que a maioria das empresas, elas quebram nos primeiros 3 anos. Elas não têm paciência de deixar isso sólido. Então, deixa eu falar para vocês. Eu quero até que você pegue um bloquinho e uma caneta para você anotar. Eu vou falar aqui algumas coisas, algumas programações que você segue sem perceber. A primeira é a tal estabilidade. Lembra da tão sonhada estabilidade que todo mundo defende, que você tem que ser concursado, que você tem que estudar, que você tem que fazer isso, tem que ter um curso superior. As pessoas mais ricas do mundo, elas não têm curso superior. As pessoas mais ricas do mundo, sabe o que elas aprenderam desde cedo? Negociar. Elas aprenderam como comprar e como vender. Elas aprenderam como cuidar da sua vida financeira, como colocar os seus investimentos em bons negócios. Então essa tal estabilidade, ela tem mantido as pessoas assalariadas em um ciclo de contribuição, buscando uma aposentadoria que talvez nem chegue, porque cada ano que passa está mais difícil para se aposentar. Outras programações erradas, as relações com os pais e com as mães. Às vezes as pessoas pensam que honrar pai e mãe é ficar debaixo do braço deles. Honrar pai e mãe é você deixar eles curtir a vida deles porque eles já fizeram o melhor por você. E tá na hora de você tomar governo da sua vida e cuidar da sua vida e fazer, sabe o quê? Crescer e ajudar outras pessoas. Como é que você vai ajudar outras pessoas se você não consegue ajudar nem a si mesmo? Pelo comodismo, pela programação errada que você viveu a vida inteira. Fica na mesma cidade. Quanto de você já era para ter mudado de cidade, mudado de região, era para ter explodido na vida, mas você está preso por causa de amizades, preso por causa da família. E tem medo, fica com medinho de arriscar novos horizontes, e é lá que você está programado para crescer. Porque é longe do conforto que homens e mulheres fortes são forjadas. Surge homens e mulheres de verdade é nos desafios. Você foi programado por uma religião. Você segue uma religião, mas você não segue quem de fato criou a religião, que foi Jesus Cristo. Você não sabe nem o que é religião de verdade. Religião vem do latim chamado religare. E religare quer dizer você se ligar a novos conhecimentos.
Jesus veio para quebrar um paradigma religioso e as pessoas hoje estão vivendo o mesmo paradigma religioso e estão escondidos atrás de uma religião que nem sabe o que estão fazendo e esquecem de conhecer o real motivo que é a salvação através de Jesus Cristo. Por não ler a Bíblia, por ficar só ouvindo o que todo mundo fala, não se pergunta por que que isso acontece e simplesmente deixa de viver o que é para viver por falta de conhecimento e continua sendo ignorante e ainda briga em todos os lugares por causa de uma religião que ele nem sabe o que é. Então a falta de conhecimento é impressionante. Essa programação que foi implantada na mente das pessoas, que tem atrasado a vida delas, elas não conseguem ver isso. Tem pessoas que elas foram programadas totalmente erradas sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é real. Tudo que acontece no mundo físico aconteceu primeiro no mundo espiritual. E as pessoas não sabem nem o que é isso, entende? Então se desafie a conhecer coisas novas, a estudar mais. Entenda sobre inteligência emocional. Entenda sobre neuroplasticidade, para que você possa se entender melhor. Entender que cada desafio que você entra, você desbloqueia alguma coisa. É como se fosse um jogo de videogame. Quando você está num jogo de videogame, você não vai passando de fases. E cada fase que você passa, você não fica mais forte, você pega poderes novos, armas novas. É a mesma coisa da vida. A vida é um jogo. Cada desafio que você entra, você fica mais forte. O ano passado, eu decidi correr todos os dias. Me tornei um atleta. Fiquei mais forte. Aguento mais tranco. Cada desafio que você entra. Hoje eu consigo ministrar uma aula dessa ao vivo. Por quê? Porque eu entrei num desafio de estudar. Estudar sem parar e continuo estudando. Faltando de livros aqui. Onde eu vou, eu sou rodeado de livros porque eu adoro ler. Me tornei escritor de vários livros. Por quê? Eu não paro de crescer nisso. Aprendi como cuidar dos meus investimentos, aprendi a cuidar do meu lar, aprendi a cuidar da minha empresa melhor. E tudo isso a gente vai crescendo todos os dias porque a gente vai destravando coisas que estão travadas e você nem sabia que estava porque você foi programado errado. Você foi programado para você não aproveitar a sua vida. Você foi programado para vender o seu tempo para realizar sonho de outras pessoas. Você vive escravo de um salário e vai tentar morrer com esse salário, que não vai nem custear as suas despesas básicas. Por quê? Porque você não pode ter tem tempo nem para aproveitar a sua vida, para desfrutar. Tem que destravar isso. Tem que tirar um tempo para você aproveitar mais a sua vida, se conhecer melhor. Muitos nem se conhecem. Muitos vivem a vida toda com a esposa, com filhos e não conhecem eles porque não teve tempo para curtir, para desfrutar. Então aproveite a sua vida para destravar essas coisas. Olhe o tanto de programação errada que foi aplicada na sua vida e você tem deixado de crescer por isso. Então entre nos desafios novos. Cada desafio vai descobrir algo embutido que você não sabia. As pessoas elas querem casar, elas querem assumir uma família com a programação de solteiro. Não dá certo. Quando você pensa em casar, você já tem que mudar a programação. Já tem que ver você como uma pessoa casada, de compromisso, deixar de ser individualista, não é mais individualismo, são duas pessoas agora, logo são três, quatro e vão crescendo. A família vai crescer. Por que que hoje a maioria dos casamentos dá errado? Porque as pessoas elas querem casar e querem ter uma vida de solteiro. Elas querem casar e continuar fazendo as mesmas coisas que quando eram sozinhas. Inclusive levam as manias, os vícios, tudo para o mesmo ambiente. E quando choca essa realidade, não dá certo. E um matrimônio se desfaz e uma família, mais um filho é criado sem pai ou sem mãe. Então, as programações erradas, elas vão te colocar nos caminhos errados e você, sem dúvida, vai sofrer. Mas nós temos que ressignificar. Se já aconteceu, ressignifica isso. Não adianta viver escravo de um sentimento que já passou, que não tem como ser mudado. É agora daqui para frente e ajudar o maior número de pessoas possível a seguir o que você seguiu para não errar. Então, entrar numa programação errada vai te dar o resultado errado. Você só vai chegar no resultado correto que você espera
se você aceitar a programação correta. Como é que você quer ter uma vida abundante? Você quer ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, se você continua vivendo como escravo? Se você continua vendendo horas do seu dia? E não é errado você fazer isso, mas precisa pôr um tempo. Sirva as pessoas. Se você está trabalhando numa empresa, dê o seu melhor lá, o- mas bote um tempo para sair. Mas dê sua vida por lá. Mas coloque tempo e crie seu negócio e aprenda coisas novas e aplique. Essa programação, uma programação para o sucesso, é ela que vai te fazer uma pessoa de sucesso. Se você não aplicar a programação certa para os resultados certos, você jamais vai chegar onde você quer. Tem pessoas que, quando chega um problema, ela já entra em pânico. E o pânico vai gerar uma pane em você. E você vai travar. E ao invés de resolver o problema, você vai ficar assustado. Então, treine para o pânico, treine para uma pane. Aprenda muitas coisas para você não ficar dependendo das pessoas, ficar escravo delas. Tem pessoas, tem motoristas que são motoristas há mais de 20 anos e não sabem trocar um pneu. Tem pessoas que são motoristas há muitos anos que não sabem lavar um carro, não sabem tirar nem o step, não sabem resolver problemas básicos de mecânica. E quando precisar, vai precisar dos outros, vai ficar no prego, vai ficar na estrada, vai ficar sozinho. Então você tem que treinar tudo. Aprenda tudo que você puder. Não é que você vai usar e vai viver disso, mas você vai ter uma noção. Aprenda sobre construção para quando você for construir sua casa, você não ser enganado. Aprenda um pouco sobre mecânica para quando for consertar seu carro, sua moto, você não ser enganado. Aprenda sobre saúde para você não precisar ir frequentemente ao médico, porque a prevenção é melhor do que você corrigir o problema. Sai até mais barato prevenir e vai te dar mais vida longa, longevidade. Pessoas prósperas, pessoas ricas pensam em longevidade. Pessoas com mentalidade de pobreza, que nem são pobres, porque pobreza não existe, é as atitudes da pessoa que ela está causando isso. A mentalidade de pessoas pequenas é que só pensam em corrigir o problema, mas resolver o problema nunca. Ela só pensa em ir mascarar o problema. Eu vou no médico, ele vai passar um remédio, pronto, mascarou. Mas se tudo ocorre porque você não está em movimento, tudo é base de sono, alimentação, treino e só. E água. Se você viver nesses 4 pilares, não tem problema de saúde. Mas as pessoas elas preferem viver no médico, gastando até o que não tem, e o problema continua. Porque o problema não está ali, está nas suas atitudes. Então você precisa ter uma programação nova. Já chega. Os seus resultados já falaram por si só. Então está na hora de você fugir disso. Então, quantas vezes você já tentou mudar de vida, mas sempre voltou para os mesmos padrões? Por quê? Por que, que todas as vezes que você tenta mudar de vida, você volta para o mesmo padrão e você nem entende por que não consegue seguir à frente? Tudo isso é por causa da programação errada. A programação errada, ela vai fazer você continuar sendo um fracassado. Escolha um esporte por ano para praticar. Qualquer um. Pode ser uma caminhada, que você não paga nada por isso, uma corrida. Pode ser futebol, uma luta. Escolhe todo ano um esporte e passa o ano inteiro treinando isso. Porque o esporte, ele molda o caráter das pessoas. Os esportes, eles te dão disciplina. Quando você vai fazer de verdade, quando você vai fazer com responsabilidade. Quando você está fazendo por brincar, isso vai ser só mais uma zoeira. Mas o esporte, ele molda o caráter. Por isso que o país mais próspero da Terra, que domina a Terra hoje, que é os Estados Unidos, é obrigatório um esporte para qualquer criança, todo ano. Então a criança entra com 2 anos na escola, ele já tem que escolher um esporte para ele. E ele vai bater nesse esporte a vida inteira. Então, porque o esporte é fundamental para moldar o caráter. Qualquer esporte. Então, reprograme sua vida. Aprenda a entender que você tem que pensar no mundo de uma forma diferente.
Pare de ser religioso, porque que tudo é espiritual, mas nem tudo é religioso. Às vezes as pessoas querem só se esconder atrás de uma religião. Sempre os problemas vão vir, mas se você se aperrear, você não vai conseguir tomar decisões. Inclusive nisso, nós temos que treinar as decisões. Todos os problemas que você viveu hoje até agora é porque você entrou em pânico. Você não soube tomar as decisões corretas. As decisões erradas te colocaram onde você está. Então você precisa nunca mais entrar em pânico, porque antes de você tomar decisões erradas, você entra em pânico. Você tem que conhecer mais seu corpo. Às vezes seu corpo está falando o tempo todo com você através dos órgãos e você não vê. O seu corpo precisa, às vezes, de uma limpeza. Nós precisamos de uma limpeza espiritual, de uma limpeza na alma e de uma limpeza no corpo. Quando você se conecta mais com Deus, você limpa seu espírito. Quando você tem uma paz, uma tranquilidade, um lugar para você descansar melhor, você limpa a sua alma. Mas o seu corpo está intoxicado de tanta comida ruim, de tão dormir pouco, de não beber água. Então faz um jejum de 100 horas. Passa 100 horas sem comer nada, só bebendo água. Aí você já entra em pânico, né? Eita, eu vou morrer. Morre não. E seu corpo vai limpar, vai ficar puro de novo para você recomeçar tudo de novo. Tudo tem que reprogramar. Inclusive seu corpo. Se você lê artigos científicos sobre isso, ou assistir algum vídeo um especialista falando, o jejum é maravilhoso para reprogramar o seu corpo que está intoxicado. Você vai ter mais disposição, vai pensar melhor, vai ficar mais inteligente, porque quando você limpa, tudo isso acontece. Aprenda a superar a agonia, o tédio. Às vezes você fica com tédio de ficar fazendo coisas repetitivas que não era para fazer, mas aprenda a suportar isso e incremente coisas novas na sua vida para você parar de ficar repetitivamente fazendo as mesmas coisas e chegar nesse resultado que você não quer. Aprenda a negociar. Aprenda a negociar com as pessoas, aprenda a comprar certo, aprenda a comprar apenas aquilo que é necessário. E quando começar a sobrar dinheiro, não vai gastar com besteira, faz investir esse dinheiro em alguma coisa. Ou então deixa pelo menos guardado em um investimento bancário. Mas não vai ficar jogando seus recursos fora. Aprenda muitas vezes a negociar com você mesmo. Quando eu comecei a ler livros, eu não queria ler. Eu li uma página e já ficava sufocado. Mas eu comecei a negociar com o meu cérebro. Ó, eu vou ler esse livro todinho. E se eu ler, eu vou no final do mês comer uma pizza. Pronto. Rapidinho eu conseguia ler esse livro. Você se recompensar é a melhor coisa para conseguir o que você quiser. Você está negociando com seu cérebro. Você está trocando uma coisa que você não gosta, que vai te fazer crescer, por uma coisa que você gosta. Então, nós temos que aprender a negociar em todos os âmbitos da vida, inclusive com nós mesmos. Porque as nossas memórias, elas sempre vão colidir com aquilo que você quer fazer. Por exemplo, toda vez que você diz assim, eu vou fazer uma dieta, o seu cérebro vai te dizer assim para você, ó, ah não, você já começou quantas vezes e nunca fez? Ah, eu vou para academia esse ano. Não vai, porque você já tentou várias vezes, se inscreveu e não foi. Então sempre as suas memórias, elas vão colidir com suas atitudes. E sempre seu cérebro vai querer botar você para baixo para você não conseguir fazer. Por quê? Porque o nosso cérebro só quer nos proteger. O nosso cérebro não quer que nós gastamos mais energia para poder chegar onde a gente quer de verdade. Então, quando você começa algo e é consistente nisso, sem dúvida você vai chegar em qualquer lugar. O ano passado eu passei 365 dias correndo, todo dia 5 quilômetros. Teve meses que eu corri 7, que eu corri 10. E isso só me deixou mais forte. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos cursos você já fez esse ano? Quantas pessoas novas com a mente legal você conheceu esse ano? São essas atitudes que você que é responsável por ela, que você tem que provocar isso, que vão te fazer crescer, que vão te colocar em outra atmosfera, que vão te pressionar para você mudar de vida. Você só está acomodado porque não tem alguém que pegue no seu pé para você crescer. Se eu tivesse alguém para pegar na minha mão
há 20 anos atrás, para mim poder me desenvolver, eu era outra pessoa, mas eu tive que aprender isso na raça. Eu estou aqui todas as segunda-feira ou quarta-feira tentando ajudar as pessoas a mudarem de vidas, a ter essa clareza que eu tive. Porque enquanto você não tiver a clareza de entender que precisa mudar de vida, você vai continuar com a mesma vida que você está, com os mesmos resultados. E se você não quer fazer por você, cara, faz pela sua família. Faz pelas pessoas que vão vir a partir de você, seus filhos, seus netos, outras pessoas que estão olhando você fazer. Tem pessoas que se inspiram em você. Então faz, muda de vida, tá na hora. Abusa essa vida medíocre que você tem, essa vida mediana que todo mundo tem e comece a fazer o que precisa ser feito. Se transforme. Porque primeiro eles vão mangar de você, vão dizer que você é louco. As pessoas dizem que eu sou doido, que eu fico fazendo essas coisas. Mas eu sei, na verdade, aonde isso vai chegar. Então faça isso. Faça isso. Às vezes as pessoas dizem assim: eu só sou assim porque a minha personalidade é assim. Nada de personalidade. O que você chama de personalidade é apenas uma sequência de hábitos que implantaram em você desde criança. Desde criança, as pessoas estão dizendo para você o que você precisa fazer e o que você não precisa, e você só tem aguentado calado e nunca testou algo novo. Nunca testou algo novo. Mas onde eu ando, eu vou dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. E as pessoas às vezes até fazem. Quando elas vê que funciona, elas dizem, ah, realmente funciona. É, funciona. Mas nunca ninguém se pergunta por quê. Então começa a reprogramar a sua vida. Canse dessa vida limitada. Coloque uma data para você ter uma viagem internacional. Coloque uma data para você comprar seu primeiro carro. Coloque uma data para você comprar sua casa. E comece a trabalhar em cima disso que vai chegar. Você só está a algumas horas de tudo que você quer. Só que muitas vezes você não sabe nem o que quer. E sabe como é que a gente consegue? Como a gente vai querendo as coisas? Acessando novos ambientes. Eu quero um dia ter uma Porsche e eu vou chegar lá. Porsche é um carro. Como é que eu sei que é um carro? Porque eu fui no ambiente e vi uma. Antes eu não sabia nem o que era isso. Então você só consegue querer coisas novas quando você as vê, porque o seu cérebro não conhece, porque foi programado por fracasso. Então, para você reprogramar a sua mente, você precisa ter uma mente ocupada. É só te dar tarefas, mas não tarefas que você abusa. Coloca um tempo. Ah, qual tempo? Como assim? Ó, invista 30 minutos em ler um livro. Invista 30 minutos em fazer uma caminhada. Beba mais água. Invista 30 minutos conversando com sua família sem celular. Coloca 30 minutos para aprender um conhecimento novo. Coloca 30 minutos do seu dia para assistir uma aula como essa, produtiva. Coloque 30 minutos do seu dia para você poder fazer um passeio ao ar livre e fazer perguntas para você mesmo, se conhecer, meditar. 30 minutos para você falar com Deus. Então é só você separar o seu dia. Às vezes você quer ler um livro num dia e tudo isso vai virar uma canseira. Então, separe. E como é que se separa? Se ocupando. Você nem se conhece de verdade. E Deus tem toda uma série de coisas para você fazer e você nem sabe ainda o que você quer. Por quê? Porque você não se conhece. Você não sabe quem você é. Nunca nem descobriu sua própria identidade. Por quê? Porque alguém te programou como ela queria. Quantas pessoas de sucesso se suicidam? Por quê? Porque elas estão vivendo a vida que alguém quis que ela vivesse. Ela nunca nem viveu o que ela quis. Ela fez um curso superior que ela não quis. Ela está no emprego que ela não quis. E isso vira uma canseira. Se pergunte o que você quer de verdade. Se pergunte por que você veio para a Terra. O que você tem que fazer aqui para ajudar as pessoas. E ocupa sua mente nesse caminho. Mente vazia é a oficina do diabo. Mente ocupada vai fazer você mudar de fase. Entende? Então se mantenha ocupado, não pare, fique fazendo só coisas produtivas. Só coisas produtivas. A sua mente, ela precisa ser ocupada por você para ela crescer. Albert Einstein disse que uma mente, depois que ela se expande,
ela jamais volta ao seu formato original. Então, quanto mais você expande a sua mente, mais sábio você será. Mais sábio você será. Então, você precisa ressignificar a sua vida desfrutando mais, não absorvendo a energia negativa dos outros. Descobrir o limite da sua adrenalina. Você precisa se conhecer mais, conhecer a Deus de verdade, parar de se esconder atrás de uma religião, entender que o sucesso não é para quem faz faculdade, quem faz concurso. É testar coisas novas. Se torne um empreendedor. Aprenda a vender, aprenda a cuidar do seu dinheiro, aprenda a cuidar da sua família. Incentive a sua família a te ajudar. E sem dúvida você vai ser a pessoa mais próspera da Terra. E se o percurso for longo, se o percurso for cansativo, se você estiver estressado, divida o percurso. Se você não consegue construir uma casa de 300 mil, parcele, veja em quantos pedaços você pode construir isso. Se você não consegue ler um livro todinho, divide ele em 30 dias, divide ele em 60 dias. Eu divido os meus livros em 7 dias. Mas antes, eu passava de anos sem ler. E a leitura transformou a minha vida. Tudo que eu aprendo na leitura, eu aprendo fazendo cursos novos, eu aprendo conhecendo novas pessoas, eu aprendo conversando coisas importantes com outras pessoas, eu aprendo assistindo aulas como essa. E você precisa disso. Porque não é só sobre falar, 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 como eu estou falando, é aplicar. Eu só estou falando aqui com vocês porque eu vivo isso. Quando você vive isso, você não precisa ficar decorando coisas. Eu não decoro nada. Quem vive perto de mim, quem me conhece e quem consegue fazer perguntas para mim, eu sempre vou ter respostas prontas para qualquer pergunta, porque o conhecimento é muito amplo, porque eu não fico decorando coisas, eu vivo elas. E quando eu vivo, vira sabedoria. Então tá na hora de você fazer isso. Tá na hora de você aprender coisas novas e deixar de ficar fazendo as mesmas coisas. Olhe para a sua vida e veja o quão difícil é viver essa vida. Essa é a indignação que eu tenho. A minha vida é maravilhosa, mas eu não sou satisfeito com ela. Eu sempre vou querer um nível a mais. Eu tô vivendo esse nível, tô curtindo, tô desfrutando nele. Tá maravilhoso, mas eu já tô de olho na próxima fase. E ela só tá algumas horas de chegar porque eu tô focado nisso. E tudo nasce, sabe com o quê? Com conhecimento. Tudo nasce com a consciência. Você precisa ter a consciência que está na hora de mudar. Enquanto você não tiver consciência, não adianta as pessoas insistirem. Infelizmente, eu ainda tenho esse defeito de ficar insistindo na vida das pessoas. Mas logo, logo eu vou parar com isso. Porque eu quero que as pessoas mudem de vida e elas não estão querendo mudar. Entende? Então é eu que fico sufocando as pessoas. Porque como eu já estou vendo que a vida dela não está legal e sei como resolver o problema, é só fazer um ajuste e a pessoa mesmo não quer. Então, eu preciso parar com isso. Mas eu estou aqui incentivando você a fazer uma autorreflexão, ver que precisa mudar e mudar. E automaticamente a energia ela vai fluir. Ela vai fluir porque tudo é energia. Então, se programe, aprenda mais sobre empreendedorismo, como guiar uma empresa. Tenha liberdade, aprenda sobre liberdade. Você precisa ter liberdade, liberdade financeira. Você precisa ter liberdade geográfica para viajar quando você quiser. Você precisa ter liberdade temporal. Você tem que dominar o seu tempo e entender que o tempo que você investe na vida dos outros para realizar o sonho deles é o tempo que vai te faltar futuramente. Eu estou investindo meu tempo hoje na vida de quem está assistindo essa aula, mas eu sei que se alguém colocar em prática o que eu estou falando, sua vida vai se transformar como a minha foi transformada. Eu estou fazendo hoje, pelas pessoas, o que eu queria que alguém fizesse por mim. Porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu disse, eu tenho liberdade e eu vou fazer isso para ajudar as pessoas. Tenha liberdade emocional, não vive escravo do sentimento dos outros. Às vezes, só porque uma pessoa não te deu bom dia, o seu dia já acabou. Só porque alguém disse alguma coisa com você, seu dia já acabou. Só porque alguém te deu uma crítica. Só porque você ia fazer uma coisa e não deu certo. Tudo isso é falta de inteligência emocional.
Você precisa se controlar seus sentimentos, porque os seus sentimentos são eles que vão te fazer prosperar ou são eles que vão fazer você ser uma pessoa ferrada. Tenha liberdade espiritual para você conhecer Deus na sua essência e servir Ele de verdade. Pensa, Deus é o nosso Pai, Deus é rico. E por que, que as pessoas são tão escassas? As pessoas sofrem tanto? Não é por causa de Deus, é por causa das suas próprias decisões. É só olhar para os nossos pais. Quantas e quantas conselhos o meu pai me deu. Luiz Henrique, não faça isso. Luiz Henrique, não vá para esse lugar. Luiz Henrique, pare de fazer isso. E eu fui lá e teimava e fazia, e quebrava a minha cara e vinha todo magoado e sofrido e ele me abraçava e falava, não te falei? Agora o caminho é esse, vamos resolver. Então é isso que eu tô falando. Você tem que controlar suas emoções, porque tudo isso foi programado em você para falhar, para você ser uma pessoa fracassada e tá na hora de você sair disso. Pare de fazer o que os outros querem que você faça. Faça o que Deus colocou no seu coração. Faça o que você tem amor. Faça aquilo que você tem facilidade de fazer, que você faria até de graça. E faz com persistência, com paciência, com treino, com organização, e vai remodelando e vai fazendo melhor cada vez mais. E sem dúvida você vai ficar excepcional nisso e Deus vai te recompensar. E as pessoas que estão à sua volta também vão te recompensar. E é assim que você vai crescer em todas as áreas da vida. Então reprograme a sua vida da forma correta, tome o governo dela e faça o que precisa ser feito. Pare de ficar fazendo as coisas cansado. Tudo que você for fazer que te der fadiga, é porque não é para você fazer. Tudo que você for fazer que te der liberdade, esse é o seu chamado. Estudar é ruim, mas hoje é o que me fez acessar grandes lugares, é o que me fez conhecer pessoas magníficas através da educação, do conhecimento, que abriu portas, que me ensinou a cuidar da minha vida em todas as áreas. Foi ler a Bíblia que me fez aprender todos os princípios milenares que faz homens e mulheres há milhares de anos serem as pessoas mais prósperas da Terra. Não foi ficar ouvindo as pessoas que às vezes você está num ambiente religioso que eles nem usam a Bíblia. Mas eu ler a Bíblia, entender e aprender com ela ali, é isso que mudou a minha vida. Mudou de verdade. Quem me conhece desde criança sabe que isso mudou a minha vida. Então, nosso Deus, ele quer que você tome o governo da sua vida e faça o que precisa ser feito. Ser um general de verdade do reino e parar de ser manipulado pelas pessoas. As pessoas estão assim, ó, como maionetes, vivendo controladas, porque elas não fazem perguntas para si mesmas. Então, busque viver a programação de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todas as respostas estão lá. Todas as respostas. Todas as coisas que você questiona, todos os seus erros, tudo que você fez de errado, tá lá mostrando como é que faz. Mas por você não ler, não ter o conhecimento, você fez errado. Não estou dizendo que sou certo. Estou dizendo que eu não tento errar. Porque quanto mais eu vivo, mais falhas eu vejo em mim que eu tento corrigir todos os dias. E é vivendo isso que eu vou me transformando. Então, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas, elas vão cooperar para o bem, vão cooperar para que tudo na sua vida funcione de forma alinhada. Porque tudo aquilo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você vive rodeado de pessoas que só vivem reclamando, isso vai te atrasar. Reclamação só atrasa a coisa. Quem reclama é porque ainda não venceu. Quem critica é porque nunca fez. Você jamais vai ver uma pessoa que escreveu um livro criticar alguém que escreveu um livro errado. Porque não é fácil escrever. Mas quem nunca escreveu um livro vai ficar criticando. Poxa, tu errou teu livro e tal. Quem fez jamais vai criticar. Quem fez jamais vai reclamar. Quem venceu jamais vai reclamar, jamais vai criticar alguém. Só que as críticas só vêm de baixo. Que a pessoa não faz e acha que você também não consegue fazer. Então, tudo que você se propor a fazer, faça. Tudo que você começar, termine, para que seu cérebro venha respeitar você. Então,
Escreva num papel, desenhe a programação da vida que você quer. Desenhe mesmo o que você quer. O que você quer daqui a uma semana, o que você quer daqui a um mês, o que você quer daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Desenhe de fato o que você quer e tente pensar do que você vai fazer de diferente a partir de hoje para chegar nisso. Porque fazer as mesmas coisas está onde você está. Só vai conseguir coisas diferentes se fazer coisas diferentes. Só vai conseguir o carro novo quando você começa a fazer coisa diferente. Só vai conseguir a casa nova quando conseguir fazer coisa diferente. Só vai ter o seu relacionamento feliz quando você parar de fazer doideira e querer viver como solteiro. Entende? Então é fazendo coisas diferentes que você vai ter uma vida diferente. Não tem como. E o melhor, no final do ano, o resultado da sua conta bancária vai ser outra. Que você nem espera ter. Por que eu tô falando tanto disso? Porque a maioria das pessoas só pensam nisso. E o fato delas viverem endividadas, isso tem causado frustração. Então, quando você cria uma liberdade financeira, tudo flui mais fácil porque você tem uma preocupação a menos. Quando você administra seu tempo direitinho, você vai ter uma preocupação a menos porque você vai ter tempo para fazer o que você quiser. Viver com qualidade, com desfrute. Então, tenha a consciência que você está andando no caminho que alguém te colocou para seguir. Faça perguntas, mude a rota. Mude a rota. Mude as amizades, mude o ambiente, muda de emprego, aprende mais, se capacita mais, treina mais, cuida mais da sua saúde, cuida mais do seu corpo. Previne as coisas para não corrigi-las. Ninguém nasceu para morrer cedo. Deus nos deu 1.072.200 horas de vida. Isso quer dizer 120 anos e as pessoas estão morrendo cedo porque não se cuidam. Ainda pergunta por quê? Não cuida da alimentação, não cuida do sono, não faz uma atividade física, não aprende o que é para aprender, não ensina. E se você está aprendendo, você tem que ensinar, você não pode absorver todo o conhecimento. Não se conecta com Deus, não se conecta consigo mesmo, não se conecta com pessoas do bem, não acessa novos ambientes. Então tudo isso é que tem te colocado para baixo. Então lembra, treino, repita, acesse ambiente e o resultado vai chegar. Não vá na programação de outras pessoas. Cada pessoa precisa ter sua própria programação. Pare de ir no efeito manada. Quer seguir uma programação de verdade, a programação certa? Programação do reino de Deus. Estuda a Bíblia. Comece estudando lá por Provérbios. Depois vai estudar João, o livro de João. Depois vai ler Gênesis. Cara, tua cabeça vai explodir. Vai entender o tão quanto Deus deixou um manual da vida e as pessoas não estão vivendo. Então fale com sua boca assim hoje, ó. Fale com sua boca agora. Eu me desafio a programar a minha vida para outro nível. Tá na hora de você alinhar a sua vida para outro nível. Se programe para isso. Se programe para isso. Para você ter uma nova vida. Decrete que você é reinante, que você é filho de Deus, que você tem o melhor dessa terra. E viva isso. Pare de viver como um escravo de migalhas. Mas tudo isso depende das suas decisões de fazer as coisas corretas. E se você não sabe por onde seguir, pergunta quem já fez. Se conecta com quem já fez. Quer ser o melhor advogado do mundo? Começa aprendendo menos com o melhor advogado do Piauí. Quer ser o melhor professor do mundo? Seja pelo menos, conheça pelo menos o melhor advogado da sua cidade, o melhor professor da sua cidade. Andar com as pessoas que você quer ser é o primeiro caminho. Entende? Mas está na hora de mudar, está na hora de parar de ficar repetindo esses ciclos que vão e voltam, ciclo de fracassos. Quem tá te falando isso é uma pessoa com autoridade que viveu anos e anos assim. E quando eu descobri, me deu uma raiva de mim mesmo, porque estava tudo tão claro e eu não quis. E hoje eu estou aqui chamando sua atenção através desta aula, para você ter essa consciência e ver que você foi programado para fracassar.
Você foi programado para não ter uma família. Você foi programado para você não ter uma boa renda financeira. Você foi programado para ser um escravo. Então se liberte disso e diga que é reinante. E aí, você vai continuar vivendo no piloto automático como você vivia? Ou vai finalmente assumir o controle da sua mente a partir de agora? Eu fiquei até agora nesta aula para te fazer essa pergunta. Se você vai continuar no piloto automático ou vai começar a criar o seu futuro profético, vai começar a fazer coisas que você não fazia para mudar realmente de vida. Não sabe o que fazer de verdade mesmo? Lê esse livro aqui, ó, Da Crise ao Sucesso. Aqui tem um manual com tarefas diárias. Quer se conhecer? Lê esse livro aqui, ó, Identidade e Propósito. Você vai se conhecer através desse livro. Tem problema com o tempo? Lê esse livro aqui, ó, Alta Produtividade. Vai te ajudar a ajustar o seu tempo, fazer aquilo que tem que ser feito. Quer crescer 10 vezes mais? Faz um treinamento chamado Alta Performance conosco. Esse treinamento aqui eu te colocar em outro nível. Nós não temos mais ele presencial, mas nós temos ele online e você ganha esse livro aqui, ó. Se inscreveu, ganha esse livro, tem um manual aqui, vai te ajudar a desenrolar. Não gostou de nenhum desses? Procura qualquer livro que vai te fazer crescer, que vai te colocar em outra fase. Tem tantos autores bons, com manuais que você, se você ler e aplicar na sua vida, não tem como você não crescer. Também não tem sentido algum você ter passado essa aula inteira comigo aqui e não colocar em prática as coisas que foram ditas aqui. O segredo não é estudar demais. O segredo é testar muito. Teste tudo. Teste. E pare de viver no piloto automático. Se você assistir essa aula até o final, aqui nos comentários, aqui embaixo, está fixado um manual de 10 passos de como você sair do piloto automático e programar sua mente para o sucesso. Até a próxima. Valeu!